Olá, meu nome é Gilberto de Castro Júnior, sou médico oncologista, trabalho em São Paulo no Hospital Sírio-Libanês e no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ligado à Universidade de São Paulo. Como presidente atual do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, tenho o prazer de continuar com essa parceria, entre o LACOG e a Oncologia Brasil. E quero agora, aqui diretamente de Chicago, nos Estados Unidos, participando do encontro anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, comentar com vocês resultados que foram aqui apresentados sobre o estudo MYSTIC. O estudo MYSTIC, ele é um estudo em carcinoma de pulmão de células não pequenas, de pacientes apresentando doença metastática ou recidivada, ou seja, uma doença avançada, e que esse estudo ele incluiu os pacientes que foram randomizados entre 3 braços. Um braço de quimioterapia baseado em platina, um braço tratou os pacientes com durvalumab, um anticorpo anti-PDL1, e o terceiro braço tratou esses mesmos pacientes com a combinação de durvalumab e tremelimumab, um anticorpo anti-CTLA4. Esse estudo, o seu desfecho principal, que foi a procura de um aumento de sobrevida global, ele foi negativo. Foi apresentado já esses dados ano passado. Entretanto, na última reunião do AACR, aqui nos Estados Unidos, foi apresentada uma análise exploratória desse estudo, onde se avaliou a carga mutacional no sangue através de biópsia líquida usando o kit da Guardant Omni. Foi de uma maneira bastante interessante, com diferentes cutoffs de BTMB, que é o jeito que eu vou chamar daqui para frente essa carga tumoral, mutacional tumoral avaliada no sangue. Com diferentes cutoffs, não se conseguiu identificar uma diferença de sobrevida clara entre durvalumab e quimioterapia. Entretanto, quando se avaliou o braço durvalumab, tremelimumab versus quimioterapia, se observou que você tinha sim uma diferença de sobrevida global, favorecendo essa imunoterapia combinada com os cutoffs mais altos. De tal forma que um cutoff que foi escolhido de 20, para essa carga mutacional avaliada no sangue, conseguiu discriminar e identificou um ganho de sobrevida bastante significativo, favorecendo aí o braço da imunoterapia combinada. Aqui na reunião da ASCO desse ano, foi apresentado um pôster onde no mesmo estudo se apresentou a qualidade de vida, o chamado Patient Related Outcomes, ou PROs, que mostrou aí que o braço de durvalumab e tremelimumab tinha PROs melhores do que a quimioterapia. Na prática, e aqui eu quero concluir, que esse estudo não vai ter nenhuma implicação no momento, mas sinalizou, e esse que é a mensagem principal, que o BTMB maior do que 20 deve ser identificado como um biomarcador que precisa ser avaliado em outros estudos que estão em andamento, a fim de identificar aqueles pacientes que sim vão se beneficiar em termos de sobrevida com a adição de um anti-CTLA4 ao anti-PDL1, tremelimumab mais durvalumab, e esses pacientes teriam uma melhor sobrevida em comparação com o braço quimioterapia. Ao mesmo tempo, esse mesmo exame, que vai servir então como biomarcador de seleção, um biomarcador preditivo, ele consegue identificar aqueles pacientes que não vão se beneficiar. Mas de qualquer forma isso precisa ser avaliado em outros estudos. Muito obrigado pela sua atenção.